Pessoal, vou falar agora sobre algumas coisas que são assim, principalmente do ponto de vista daquelas pessoas que gostam das formalidades, das regras, um pouco insano no PHP com relação a vetores, tá? Primeira coisa, primeira particularidade aqui dos arrays, vetores em PHP, é a questão do tipo de dados. Então, no mesmo vetor, eu posso colocar dados de diversos tipos, se eu quiser. Inclusive, dentro de um vetor, em uma única posição, eu posso colocar um outro vetor inteiro, tá? Vou fazer um exemplo simples aqui. Esse nosso vetor 1, então vou mexer um pouco nesse código que a gente já tem, que a gente utilizou nos vídeos anteriores. Nesse vetor 1 aqui, eu tenho números inteiros, tá? Por enquanto, somente números inteiros. Mas eu poderia simplesmente ter números decimais aqui também. E eu poderia simplesmente ter texto aqui no meio. Então, é um mesmo vetor e ele pode ter dados de diversos tipos. Inclusive, eu posso ter um booleano aqui no meio. E eu posso ter outras coisas aqui, inclusive outros arrays. Então, dentro de um vetor, eu não fico limitado a um único tipo de dados, eu posso colocar dados de diversos tipos. Vamos ver o que está aparecendo lá na nossa tela. Aqui no for a gente tinha colocado 4, né? Vamos colocar um count aqui, que é aquela funçãozinha que às vezes é length, size off, né? Independendo da linguagem, para saber a quantidade de elementos que tem no vetor. Aqui a gente usa o count. Tá aqui o count. Então eu vou percorrer esse meu vetor 1 a partir de 0 até o tamanho máximo dele, né? No caso, tamanho máximo menos 1, porque se ele tem 10 posições, vai de 0 a 9. E aí só simplesmente vou mostrar qual que é a posição e qual que é o valor que está guardado lá. É o mesmo que a gente já fazia nos anteriores. Tá aqui os nossos números inteiros misturados com números decimais, misturados com texto, e aqui está vazio, né? Porque é o falso, está sendo interpretado como vazio nessa descrição direta aqui. Então, essa foi a primeira particularidade. Dentro de um vetor, eu posso colocar dados de diversos tipos, certo? Ok. Fechamos essa particularidade, vamos para a segunda particularidade. É sobre os índices do vetor. Se a gente não mexer nos índices, eles vão começar de zero, igual nós estamos usando aqui agora, tá? Mas a gente pode mexer se necessário. Então a gente pode mexer se necessário. E aí, quando a gente mexe, as próximas posições que a gente utilizar vão ser calculadas a partir dessa posição que a gente mexeu. Por exemplo, se eu falar que a minha primeira informação, né, nesse tipo de criação aqui, ó, eu posso colocar os índices se eu quiser. Então eu posso vir aqui e falar assim, ó, índice 0 contém essa informação. Índice 1 contém essa informação. E deixar os outros sem índice, que ele vai calcular automaticamente. Então, tudo que eu colocar sem índice, o PHP calcula automaticamente, tá? Ele calcula automaticamente a partir do último índice numérico que ele encontrar. Então, se eu falar que isso aqui é posição 200 e falar que isso aqui é posição 1, por exemplo, ele vai ver a maior posição numérica que ele encontrar já usada e vai calcular as posições dos próximos a partir dela. Então, o que a gente vai ter nesse caso aqui? Ah, tá. A gente começa a ter um problema que é a questão lá dos índices que não existem, né? O meu vetor está tentando acessar. Foi até um erro bacana aqui que vai justificar a, a, a outra coisa que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Então, eu posso. Eu vou tirar esse for daqui e vou colocar o nosso printr antigo aqui, ó, para a gente ver como que o nosso vetor está ficando, tá? Vetor 1. Eco. Pré.
para ele ficar mais visível, né? Com visibilidade um pouco melhor. E fecho o pré aqui. Então, meu vetor 1, para a gente dar uma olhada como que ele está ficando, lá, ele tem na posição 200, depois tem posição 1, depois tem posição 201, depois posição 202, depois posição 203, tá? Então, eu disse para ele explicitamente que era para usar essas duas posições, 200 e a 1. As outras ele calculou automaticamente e ele calculou a partir da maior que ele encontrou para trás, tá? Eu posso colocar posição para todos os dados se eu quiser também. Eu posso vir aqui e colocar para todos os dados, eu coloco a posição, a formação é essa. A posição, esse símbolo aqui de igual e depois o maior, né? E depois o dado. Então a formação é essa, eu posso colocar para todos se eu quiser. Aqui embaixo é a mesma coisa, só que eu coloco aqui dentro do colchete aqui, né? Poderia colocar, por exemplo, aqui, ó, posição 100. E aí, nesse sentido aqui, até que o pessoal gosta mais de colocar quebrado linha a linha para ficar uma visualização um pouco melhor, né? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, e aí eu quebro aqui, quebro aqui, quebro aqui, quebro aqui, quebro aqui e quebro aqui, quebro aqui. Dá para a gente ver um pouco melhor quem que é índice e quem que é dado. Beleza. Eu tenho aqui, então, na posição 200 eu tenho 6, na posição 1 eu tenho 9, na posição que o PHP quiser eu tenho esse valor, na posição que o PHP quiser eu tenho esse valor, na posição que o PHP quiser eu tenho esse valor, na posição que o PHP quiser eu tenho esse valor. E isso funciona aqui por debaixo também da mesma forma. E aqui embaixo também da mesma forma. Se eu falar que aqui é a posição 200 e falar que esse aqui é a posição 1, e aqueles que eu quiser que o PHP calcula sozinho, eu deixo vazio, ó. Então, se eu falar que um vetor na posição vazia recebe alguma coisa, ele vai jogar na maior posição numérica que ele encontrar mais um. Então, olhando aqui para trás, qual que foi a maior posição numérica que ele encontrou? 200. Então, esse daqui, o 67, vai cair na 201, o 76 vai cair na 202, e essa aqui vai cair na 5, porque eu estou deixando explícito aqui, tá? Então isso dá aí uma dinamicidade bacana. Aí vocês vão me perguntar. Ah, não, ainda tem mais um detalhe. Tem mais um detalhe sobre índices, tá? Antes de eu chegar no laço de repetição específico. Olha que loucura. Eu posso colocar um nome no índice do vetor. Um nome ao invés de um número. PHP permite isso. Eu até vou criar um vetor 4 aqui para ilustrar isso. Vetor 4 na posição nome recebe Maria. Vetor 4 na posição nascimento recebe 12/1/2001. Vetor 4 na posição, sei lá, endereço recebe Rua das Camélias. Que mais? Vetor 4 na posição, sei lá, CPF recebe 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha que loucura, isso aqui é um array também, é um vetor, tá? Só que ele está indexado por nomes. Eu posso ter vetores, então, indexados somente por números, somente por nomes, e eu posso misturar essas duas coisas se eu quiser. Eu posso ter um vetor que algumas posições são número, outras posições são nomes. Essas posições com número não necessariamente tem que estar em ordem, porque eu posso de cara falar que eu quero jogar um dado na posição grande, depois jogar um dado na posição pequena. Isso fica muito em aberto.
E aí vocês vão me perguntar, mas como que eu vou percorrer um vetor desse com um for? Você não percorre um vetor desse com um for. Você percorre um vetor desse com um for each. Então tem um laço de repetição específico para trabalhar com isso e ele se chama for each. Como que esse laço de repetição funciona? Você pode usar esse laço de repetição de duas maneiras, tá? A primeira maneira, a primeira maneira é você coloca aqui o vetor que você quer. E aí ele controla sozinho quantas vezes ele tem que repetir. E a cada repetição, ele joga nessa variável aqui o valor de uma das posições do vetor. Então, isso aqui, né, fazendo para esse vetor 4, e aqui a gente coloca de acordo com as variáveis que a gente quer. Isso aqui é o vetor que a gente quer processar, isso aqui é uma variável qualquer que a gente cria, vale só aqui dentro, tá? É ela que vai receber a cada repetição, o valor do vetor. Então, fazendo isso aqui para o vetor 4, isso aqui vai repetir 4 vezes. E a cada uma dessas repetições, na primeira vez, essa variável valor vai estar com Maria, na segunda vez, essa variável valor vai estar com essa data aqui, na terceira vez vai estar com esse endereço, na quarta vez vai estar com esse CPF. Deixa eu dar um eco aqui, para a gente ver. Eco, valor, e vou botar uma quebra de linha, né? Deixa eu tirar esse outro aqui. O que se espera, então, é que apareça os dados do vetor. Se a gente não tiver feito nada errado. Tá ali. Beleza. Então, sempre que você precisar percorrer um vetor que tem os índices, vamos dizer assim, bagunçados, né? Você pode utilizar o for each. A segunda forma de fazer o for each é... Não. Deixa eu pegar esse aqui que é mais rápido. É usando isso aqui, ó. É muito parecido com a de cima, tá? Vetor 4. Vou fazer com o vetor 4 também. Depois vocês podem fazer com os outros vetores para vocês testarem. Esses nomes aqui você pode trocar também. Né? Não precisa respeitar a sugestão, não. Esse vetor aqui, esse vetor não, esse for each, desse jeito, ele me dá, além do valor de cada posição, ele me dá também o índice. Então, eu uso duas variáveis, tá? Uma para receber o índice e uma para receber o valor. Então, a cada repetição, o for each vai jogar nessa primeira variável aqui qual o índice e vai jogar nessa segunda variável qual o valor. Então, eu tenho acesso tanto ao valor, através dessa variável, quanto ao índice, através dessa primeira variável aqui. Então, deixa eu dar um eco, não vou apagar o de cima não, que a gente vê a diferença. Eu vou escrever assim, ó. Vou colocar o índice direto. Vou concatenar aqui com 2 pontos e um espaço. E vou colocar aqui o valor. Então, estou utilizando, vou concatenar também com a quebra de linha para aparecer um abaixo do outro. Então, a gente tem, nós estamos percorrendo o vetor 4, a cada repetição, um dos índices vai estar nessa variável e um dos valores vai estar nessa variável. Então, na primeira repetição, vai pegar isso e isso, na segunda repetição, vai pegar isso e isso, na terceira, isso e isso, na quarta, isso e isso. Esse tipo de vetor aqui, ó, é muito comum quando a gente recebe dados do banco, tá? É por isso que eu precisei falar um pouco disso antes da gente continuar lá com as nossas práticas de acesso a banco. Beleza, vamos executar isso daqui. Dá um F5. Aqui, essa aqui é o nosso primeiro for each. E esse aqui é o nosso segundo for each, tá? Aqui a gente está mostrando só o valor e aqui a gente está mostrando o índice e o valor. Beleza, pessoal? Isso aqui ficou um pouquinho maior por causa dessas particularidades. Algumas delas talvez vocês nem precisem utilizar na vida,
Outras, provavelmente vocês vão utilizar com bastante frequência, tá? O for each, principalmente, e essa questão do vetor com índices textuais. Isso é bastante comum. Então, isso aqui às vezes rompe um pouco com aquele rigor que a gente tinha das linguagens anteriores, por isso eu peço que vocês olhem com bastante calma, tentem entender isso aqui, tentem refazer isso aí, tá? Para vocês entenderem. Se tiver dúvida, vocês me falem. Beleza? Então, vou finalizar a gravação aqui. Até a próxima.